Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. A casa é sua, é um prazer enorme para nós, aqui como Igreja Verdade que Liberta, recebê-lo. E o tema da palavra de hoje é simplesmente como Jesus. É simples e profundo ao mesmo tempo. Esse é o maior propósito de Deus nas nossas vidas, que nós sejamos simplesmente como Jesus. E eu tenho certeza que os nossos corações vão estar abertos e disponíveis para que nós possamos compreender e entender o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? O primeiro texto que nós vamos olhar, temos alguns versículos. Se você trouxe a sua Bíblia, o seu smartphone, está em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Vou esperar todos que possam abrir o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Vamos lá. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só um minuto que eu tenho um problema técnico. Foi um ensaio, né? Agora que tá valendo. Aquele ali foi só o período de ensaio. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 28 e versículo 29. Diz assim o texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para que sejam conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o texto aqui, apesar de muito falado, às vezes é muito pouco compreendido. Muitas vezes nós citamos e só ouvimos e cantamos a primeira parte do primeiro versículo, que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem, né? Amém, aleluia. E muitas vezes a gente vê que todas as coisas aparentemente não cooperam para o nosso bem. O que é que esse texto quer dizer? O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito do Pai. Porque aqueles que Ele chamou, Eles também nos predestinou. Para quê? Para que fomos predestinados? Para sermos conforme a imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem. E que bem é esse? Para que nós sejamos assim como Jesus foi. Desgraças acontecem, desventuras, perdas, mortes, demissões, frustrações, e a princípio essas coisas não parecem ser boas para nós. Mas quando nós nos dispomos a andar com Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus, com o coração disponível diante de Deus, Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas que estão ao nosso redor cooperem para que nós sejamos assim como Jesus foi. Ou seja, todas as coisas que acontecem não têm a intenção de que nós nos sintamos bem. Todas as coisas que acontecem nem têm a intenção de que nós venhamos a sorrir, porque a própria palavra diz que há tempos de sorrir e também há tempos de chorar, há tempos de falar e há tempos de ficar em silêncio. Então o propósito maior de Deus é que nós sejamos assim como Jesus foi. O propósito de Deus não é simplesmente nos livrar do inferno. O propósito de Deus não é simplesmente que nós não tenhamos condenação eterna. O propósito de Deus é mais profundo, não é que nós nos sintamos bem. É óbvio que Deus quer que você se sinta bem, é uma verdade, mas mais do que isso, Ele quer transformar o seu interior de forma simples e profunda, para que eu e você sejamos
assim como Jesus foi. Amém? Então, assim como eu disse, mais do que salvar, Jesus quer nos transformar. Deus quer que sejamos transformados conforme a imagem de Jesus. Por quê? Porque muitos estão com Jesus, mas poucos, alguns apenas estão com Jesus, estão se tornando como Jesus. Se você ler a sua Bíblia na sua casa, se você discorrer no Evangelho, você percebe que havia multidões ao redor de Jesus, pessoas recebendo cura, pessoas recebendo milagres da multiplicação, pessoas querendo assassinar Jesus, esganar Jesus, pessoas com inúmeras motivações. E quando nós percebemos o grupo que estava sendo tocado e transformado por dentro, esse número de pessoas vai diminuindo, porque muitos estão com Jesus, mas poucos estão sendo transformados com Jesus, poucos estão se tornando como Jesus é. E o desejo de Deus não é que nós estejamos apenas ao lado, não é que sejamos apenas salvos, não é que tenhamos apenas um ingresso para o céu. O desejo de Deus é transformar o nosso interior, até que nós cheguemos na estatura do varão perfeito. E quem é o varão perfeito? Esse varão perfeito é Jesus. O desejo de Deus é que nós cresçamos por dentro, sejamos tocados e transformados de tal forma que nós não sejamos mais os mesmos. Eu me lembro do começo da minha caminhada, das primeiras orações, eu tive uma profunda experiência com Deus, irmãos. Eu orei, alguns já sabem ali, uma tarde inteira. Minha primeira oração foi de 1h da tarde até umas 8h da noite. E me parecia a época que tinha sido 5 minutos. Aquele dia foi o primeiro dia que eu fui tocado por Deus. E eu comecei a andar com Deus. Mas depois que eu saí dali, eu continuei com as mesmas práticas, com os mesmos hábitos, com a mesma agressividade, com o mesmo ímpeto, né? As pessoas diziam, olha, a minha sala de aula na época ainda adolescente tinha 40 alunos. Eu já havia brigado com 39. O outro era eu mesmo, né? Não dava para brigar comigo mesmo. Então, o meu homem interior e os meus hábitos precisavam ser transformados. Mas como é que acontece essa transformação? Você já parou para pensar como é que nós nos tornamos como Jesus? O que podemos fazer para nos tornar assim como Ele foi? Qual é a sua responsabilidade nisso? O que é que eu posso fazer para me tornar como Jesus? Então nós falaremos um pouco sobre isso. Mas um versículo que nos revela isso está em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Se você puder abrir, checa a sua Bíblia. Romanos capítulo 12, no versículo 2. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos que estavam e viviam em Roma. O texto diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você ler esse versículo com um pouco mais de atenção, o texto não diz que a transformação é passiva, que nós ficaremos assistindo a Deus nos transformar. O texto diz aqui: não vos conformeis. Transformação, eu sou um agente ativo. Na minha transformação, eu preciso estar pronto e disponível para que ela aconteça. E a primeira parte do versículo diz: e não vos conformeis. Não aceite a forma, não aceite o formato, não aceite os conceitos que você vivia antes, não aceite as ideias, os sentimentos que você vivia antes, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. A responsabilidade da transformação é minha. Eu preciso ser o agente ativo da minha transformação, senão eu vou acabar por não experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
que aqui são níveis da vontade de Deus. Ao decorrer que vamos sendo transformados, vamos descobrindo a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E vamos mudando o nosso jeito de enxergar a vida e de viver a vida. Esse texto quer dizer que quando eu me torno como Jesus, essa mudança ela não é acidental, ela é intencional, né? Nós tínhamos uma liderança, eu e o pastor Rio, o nosso antigo pastor Fabiano, um abraço para ele. Ele dizia que ninguém vai para o céu por acaso ou para o inferno por coincidência. Por quê? Porque toda a mudança na vida do homem, toda a transformação, ela é intencional. Essa transformação, quando eu me torno como Jesus, quando eu vou me tornando assim como Ele foi, isso acontece intencionalmente. Não é um acidente se tornar como Jesus. E quando eu vou me tornando como Jesus, essa mudança ela precisa ser constante. Essa mudança precisa ser diária. A Bíblia traz, não está nas nossas referências, mas eu posso dizer aqui para vocês, se não precisa abrir lá, em Ezequiel 47, um texto que vai falando sobre o rio de Deus. E ali o profeta vai caminhando, e o rio vai fluindo, e aumentando cada vez mais o nível. Isso quer dizer que a vida com Deus, nós vamos nos tornando como Jesus, mas tem que ser uma mudança diária e constante. O alimento de ontem não sacia hoje. A mudança que Deus tinha para ontem já não é para hoje. Então essa transformação ela precisa ser intencional, constante e muitas vezes ela é desconfortável. Muitas vezes ela não é uma mudança gostosa. Muitas vezes é uma mudança que nos tira da zona de conforto e nos leva à zona de confronto, para que nós possamos nos tornar assim como Jesus foi. E tem aqui algumas chaves que poderão fazer com que a sua vida e a minha vida seja direcionada cada vez mais a ser transformada por Jesus. O primeiro texto está no Salmo 141, no versículo 5. Posso dizer para vocês, confessando que é através desse caminho que Jesus mais me transforma. E eu já vou contar para os irmãos por quê. Salmo 141, versículo 5. Diz assim o texto: fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Vou ler de novo. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. O que esse texto quer dizer? Que eu preciso estar aberto para o conselho e para a repreensão. Nos tempos que esse salmo foi escrito, o óleo representava algo importante. Ungir alguém com óleo representava um ato amigável, um ato amoroso. Aqui o texto compara a repreensão que alguém pode trazer para a minha e para a sua vida, assim como o óleo derramado sobre a cabeça. Por isso que Davi diz no Salmo 23, unge minha cabeça com teu óleo. Por isso que aquela mulher citada nos evangelhos fala que queria ungir os pés de Jesus, queria ungir com óleo, porque era algo precioso, era algo de valor. E aqui o salmista compara a repreensão com óleo derramado sobre a cabeça, com algo muito bom. Então, para que sejamos como Jesus, precisamos estar abertos para a repreensão, precisamos estar abertos para o conselho que Deus tem para as nossas vidas. Fira-me o justo, isso será uma bondade. E quando o texto fala de ferir, irmão, ele não está falando de simplesmente ralar o joelho. A ferida geralmente é algo profundo, é algo que vai mais fundo do que a pele, é algo que penetra na intimidade do nosso corpo, é algo que traz dor.
Muitas vezes nos meus momentos de discipulado, nos momentos que eu não estou esperando, eu acabo sendo ferido com o conselho. E se eu quero ser transformado, se eu quero ser assim como Jesus foi, eu preciso entender, receber aquela ferida como um óleo derramado sobre a minha cabeça. Sabe, Deus irá colocar pessoas no nosso caminho para que tragam esse nível de repreensão, esse nível de ferida que é como um óleo derramado sobre a cabeça. Como dizem na nossa vivência militar, só é bom porque é ruim. Então, essa ferida, ela vem para te tornar mais parecido com Cristo. Você precisa estar disponível para ser repreendido, aberto para ouvir o conselho das pessoas que Deus tem colocado sobre a sua vida. Mas o que muitas vezes acontece é que antes de chegar a ferida, apenas com um raladinho, aquele sobre a pele, aquela escoriação superficial, aquele ralado no joelho que nós dávamos quando era criança, quando brincávamos na rua, nós acabamos correndo e desistindo, procurando um lugar, uma igreja, um pequeno grupo, um ministério que seja mais confortável para nós. Quando o propósito de Deus, muitas vezes, é fazer com que essa ferida seja mais fundo, que você esteja com o coração aberto para ser confrontado para ser transformado. E não uma ferida que vai levar você a se deprimir, e não um desconforto que levará você a perder a sua identidade como indivíduo, mas é só um aperto, irmão, para fazer com que você se torne mais parecido com Cristo. O desejo de Deus é que nós sejamos sensíveis e não frágeis, não é mesmo? Muitas vezes nós abandonamos o barco no primeiro susto, Eu tenho aí uma boa média de feridas pela semana, irmão. Vocês não sabem, mas tenho, Deus tem colocado pessoas sobre a minha vida que tem me confrontado. E nem sempre, a princípio, eu acabo concordando. Mas abrindo o coração e entendendo, refletindo, eu posso perceber que aquilo é para mim fazer mais parecido com aquilo que Deus quer que eu seja, para que o meu coração se torne mais semelhante com o coração de Jesus. Para que você seja assim como Jesus é, você precisa estar aberto, e nem sempre vai ser confortável. Amém? Então vamos lá. O segundo versículo fala sobre a nossa forma de pensar, fala sobre nosso sistema de crenças. Além de estar aberto para o conselho e para a repreensão, eu preciso estar aberto e pronto para mudar o meu sistema de crenças. O texto desse versículo está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Verso 4 e 5. Diz assim o texto, também do apóstolo Paulo: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Irmãos, quando nós saímos de uma realidade para outra, quando nós mudamos de um lugar para outro, de um estilo de vida para outro, muitas vezes o nosso pensamento continua o mesmo. E nós precisamos da mudança dessa forma de pensar. E aqui o apóstolo Paulo fala: olha, as armas que nós cristãos usamos para a nossa transformação, para que chegamos aonde Deus quer que nós cheguemos, não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Mas que raio de fortalezas são essas? Onde estão essas fortalezas? Esses lugares fortificados, intransponíveis, que muitas vezes ninguém entra e ninguém sai. Essas fortalezas estão na nossa alma e na nossa mente.
E elas precisam ser destruídas, precisam ser movidas no lugar, para que nós sejamos assim como Ele foi. Para que nós sejamos assim como Ele é. E assim o apóstolo Paulo diz: olha, destruímos conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então precisamos estar prontos para mudar o nosso sistema de crença. Eu moro aqui nessa região há não muito tempo, nessa região do Paraná. Eu vim de uma outra região de Santa Catarina. E uma das coisas que eu tive dificuldade de me adaptar na convivência com os irmãos, a convivência com o trabalho, foi com as expressões, os significados das gírias, dos dialetos locais. E muitas vezes eu travava e não compreendia, porque lá do local onde eu vim, do local onde eu nasci, as expressões eram diferentes. Então eu precisei me adaptar, eu precisei estar aberto para viver conforme a realidade da região onde eu estou. E assim também você, entrando no caminho do Evangelho, entrando no caminho da cruz, nós precisamos estar abertos de Deus, nós precisamos estar disponíveis para mudar essas estruturas de pensamentos, sentimentos que nos impedem de ser assim como Jesus é. São tantas coisas, tantos detalhes, tanta forma de sentir, tanta forma de falar, tanta forma de se expressar. Primeira fortaleza que eu quebrei na minha vida, irmãos, eu era extremamente agressivo, né? Por isso a briga com os 39 ali. A briga era física, tá? Com paus, pedras, ou com qualquer coisa que existisse, né? Me lembro que a minha última briga antes da conversão foi com uma cadeira e uma carteira que a gente dizia na cidade que eu trabalhava. Então eu, ali com o meu complexo de inferioridade, decidi que toda vez que eu me sentisse ofendido, toda vez que eu percebesse que seria agredido, com um olhar, com uma força de expressão, com uma piada, eu devolveria com uma agressão física. Eu cheguei com agressões com colegas de classe, com a professora, cheguei ao cúmulo com a professora, fui coitada da professora na época, né? Mas depois eu procurei ela pedir perdão, e quando eu fui atrás dela pedir perdão, ela correu, gente. Achou que não era outra coisa, mas era para pedir perdão. Então, ali depois da minha conversão, eu falei: olha Deus, eu ainda não consigo, mas eu vou lutar para destruir isso em mim. Eu não vou ser agressivo mais. Eu prometo que não vou levantar a mão para mais ninguém. Nem o pé, nem um pedaço de pau, nem a pedra, nem o que aparecer no caminho. E dali, daquele dia em diante, eu decidi que essa estrutura de pensamento, de raciocínio, essa agressividade, ela deveria sair dentro de mim. E ao decorrer da caminhada, Deus me deu graça para que eu fosse transformado. E ali de um delinquente juvenil, de um semi-delinquente, eu fui sendo transformado por causa do Evangelho, porque eu me disponibilizei para que essa fortaleza fosse destruída dentro de mim. Qual a sua fortaleza? Que te impede de ser simplesmente como Jesus foi? Qual é o paradigma, a estrutura de raciocínio, o sentimento que muitas vezes nos prende, muitas vezes te prende de ir além, de ser assim como Ele é? Porque muitas vezes nós caminhamos com Jesus ao lado e muitas vezes impedidos por nós mesmos de ser transformados naquilo que Ele é. Mas essa noite é uma oportunidade para que a gente destrua barreiras e para que nós começamos a compreender e a vencer, para que possamos nos tornar como Jesus. Cada um tem uma vida, cada um tem uma história, todos nós temos os nossos próprios traumas, as nossas próprias manias. Deus respeita as nossas histórias, mas Ele deseja nos transformar. Essas fortalezas precisam ruir. E nós estamos vendo cenários de guerra, cenários de conflitos, às vezes em filme, às vezes na realidade,
E olha, nenhuma guerra é confortável, requer esforço, requer luta, requer dedicação. Então, para que essas estruturas venham ser removidas de dentro de nós, além de estarmos disponíveis, nós precisamos estar decididos a ser assim como ele foi. O terceiro e último texto que vamos utilizar está em Isaías capítulo 51, versículo 3. Isaías capítulo 51, versículo 3. Então, recapitulando, eu preciso estar aberto, eu preciso aceitar mudar o meu sistema de crenças. E o terceiro ponto vamos ler a partir desse versículo, que diz assim: porque o Senhor consolará Sião, o Senhor consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Vamos ler de novo o texto? Agora eu vou mudar o texto colocando o meu nome. Coloque o seu nome nesse texto. Porque o Senhor consolará o Márcio, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nele, ação de graças e voz de melodia. Seja, irmãos, Deus deseja nos transformar, por mais que o processo possa ser dolorido, por mais que nós tenhamos que estar abertos. Deus deseja nos transformar como corpos. E o amor de Deus nos constrange e nos convence de tal maneira que muitas vezes a ferida da repreensão, a ferida do desconforto da caminhada torna-se pequena diante do que Deus pode fazer. Ou seja, esse texto aqui fala que Ele consolará, Ele conhece todos os lugares da sua alma, Ele conhece todos os lugares da sua história que foram marcados, todos os lugares desertos, sofridos, machucados, caídos, destruídos. Ele conhece. E Deus deseja começar uma transformação de Jesus no seu interior. Eu me lembro daquela tarde, naquela periferia, olhando na janela, orando, e o Espírito Santo visita o meu quarto, e eu caio de joelhos ali, e passo por horas sendo transformado. E falamos sempre do nosso pastor que, no meio ao tráfico, parecia um bang bang, coisa de filme, parecia de Cidade de Deus, e a história do nosso pastor, né? É real, hein? Você que está vendo aí é real. Jesus entrou na história e o amor transformou, irmãos. E Jesus teve misericórdia da nossa história quebrada, machucada, cheia de fortalezas falsas. Porque a verdadeira fortaleza é Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Jesus deseja transformar essa noite. Saber sobre Jesus não traz transformação para a sua vida e para a minha vida, mas estar aberto para o que Jesus faz, estar aberto para a pessoa de Jesus, isso muda o nosso coração, isso muda a nossa história. Nós vamos orar nesse momento, que você esteja aberto para mudar o seu sistema de crenças, aberto para a sua liderança, o seu PG, as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho para te transformar, mas aquele que pode mudar o seu interior para que você seja assim como Deus quer que você seja, se chama Jesus.